No programa de hoje, vamos conversar com o deputado estadual no Rio Grande do Norte, Souza Neto, aqui conosco. Ele vai falar a respeito da sua atuação parlamentar e conversar também sobre as eleições 2022. O deputado Souza Neto, que é do PSB. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso Espaço Cidadão. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo mais uma vez, me colocar à disposição para os questionamentos que você com certeza vai fazer em relação ao nosso mandato e às eleições de 2022. Perfeito. E antes de falarmos sobre detalhes do mandato, né, eu gostaria que a gente pudesse iniciar falando um pouquinho sobre as perspectivas que nós temos nessas eleições de 2022. Como é que você tem avaliado o quadro político, né, essa conjuntura política local? Agora, né, estamos chegando em julho, né, eu queria conhecer um pouquinho da sua visão a respeito desse momento no quadro potiguar. Em relação às eleições, o que a gente tem acompanhado é que a governadora Fátima ela se consolida a sua reeleição. Há uma grande dificuldade da oposição em ter um candidato contra a governadora. Foram citados vários nomes, só um do que não estava sendo citado foi que se propôs, acho que para dar o palanque ao candidato ao Senado, mas como a gente observa as pesquisas, o dia a dia, a gente entende que a governadora ela tem uma reeleição bastante tranquila. Claro que nem uma eleição você pode dizer que é tranquila, mas o quadro atual mostra que a governadora tem consolidado a sua liderança e caminha para a reeleição. Há um grande questionamento se o senador Stevens é candidato, que até hoje ele não se pronunciou a respeito, apesar de ser citado. E aí, para onde iriam esses votos de Stevens, né? Se esse quadro ele teria um maior equilíbrio. Mas da forma como está hoje, a governadora, no meu ponto de vista, caminha para a reeleição no primeiro turno. Perfeito. E com relação a como é que se posiciona o deputado estadual Souza Neto do PSB, né, para o governo do estado, para os demais cargos eletivos, né? Eu faço parte da base do governo, né? Nós acompanhamos a governadora. Foi assim desde a minha eleição, a gente já foi eleito na coligação o PSB juntamente com o PT e permanecemos até hoje. Inclusive, avançou para uma aliança nacional. A nível de Senado, nós defendemos o nome do deputado federal Rafael Mota, por entender que ele, de fato, é uma opção entre os candidatos. Até o momento, eu não sabia em quem votar para o Senado, porque os candidatos postos eles não representavam uma expectativa para mim e para o eleitor. Já Rafael não. Rafael ele tem dado essa oportunidade de que nós tenhamos aí opção para o Senado, e uma opção que tem defendido as principais causas, os direitos, né, a garantia de direitos. Ele tem feito um grande mandato como deputado federal, e tenho certeza que a candidatura dele vai se consolidar e ele será eleito senador. Essa é a minha expectativa, porque grande parte do eleitorado, mais de 50%, ainda não sabem quem votar. À medida que as pessoas forem sabendo que tem uma outra opção, eu acho que vai canalizar para Rafael. Em relação ao deputado estadual e federal, nesse ano eu não sou candidato à reeleição. Isso, vamos já falar sobre eu isso, sempre defendo mas nomes vamos já da falar região. sobre a questão da sua não candidatura à reeleição, mas antes disso, fala primeiro sobre o federal, né, que aí depois eu quero detalhar mais um pouquinho essa sua decisão. Pronto, em relação à federal e estadual, eu sempre votei em nomes da região. E nós vamos votar para a federal. Nós estamos acompanhando a pré-candidatura de Laurência Amorim, que é aqui da cidade de Mossoró,
E para deputado estadual, a pré-candidatura de Jorge Rosário, que também é de Mossoró. Então, eu entendo que a região ela não pode perder representatividade. E aí nós colocamos todas as nossas expectativas, tanto na pré-candidatura de Jorge, como deputado estadual, que é do Avante, como de Laurence, pré-candidato a deputado federal, que pertence aos quadros do Solidariedade. Perfeito. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco, né, sobre o porquê da sua decisão, né, de não disputar a reeleição como deputado estadual pelo Rio Grande do Norte. Primeiro, dizer que isso não é uma decisão simples, não é uma decisão fácil. Eu tenho 30 anos de vida pública, eu comecei como vereador, fui 2 vezes vice, 2 vezes prefeito, 2 vezes deputado, mas ao longo de toda a minha caminhada, eu tinha uma pessoa que era essencial na minha trajetória, que era meu pai. E meu pai foi um grande incentivador. Eu nunca imaginei ser candidato a deputado estadual, e ele disse, você vai ser, porque se você não for eleito, você vai ser prefeito novamente. E aí, fui ser candidato, ganhei a eleição quando ninguém acreditava, porque era um nome de uma cidade pequena, a primeira vez candidato, e eu quero aqui reconhecer também, Robson, que você foi uma pessoa que me deu a oportunidade de eu colocar minhas propostas para Obrigado. a população. Você, enquanto ninguém me dava oportunidade, você me deu essa oportunidade e eu reconheço isso. Então, meu pai, nós perdemos ele agora para o Covid. E Que isso, pena. eu passei até agora uma responsabilidade muito grande. Tenho uma família de 8 irmãos, eu sou o mais velho, e eu tenho que cuidar um pouco agora de ser o representante um pouco maior, mais de perto da família, né? Liderar esse processo que meu pai fazia muito bem. Eu tinha minha preocupação somente de cuidar da parte política. Meu pai era um grande sustentáculo. E eu também tive uns problemas de saúde e achei que deveria dar uma pausa. Eu já tive uma pausa na minha vida. Eu terminei meu mandato em 2012 como prefeito, passei 2 anos, aí em 2014 fui ser candidato a deputado. Então, eu estou querendo repetir a dose agora, dar uma pausa, cuidar um pouco mais das questões familiares e de saúde, mas não vou sair da política. É isso que eu Deverei ia sim. perguntar, né? Repetir a dose de descansar ou repetir a dose de descansar e depois tentar voltar para a prefeitura de Areia Branca? A expectativa da população de Areia Branca é que nós possamos concorrer à prefeitura. E eu estou conversando com nossas lideranças políticas, a população tem, de fato, essa expectativa e eu não vou deixar de, de me furtar, participar, até porque a cidade de Areia Branca, ela passou aí quase 8 anos parada no tempo, né? As pessoas reclamam muito disso, as administrações, a expectativa da população, a autoestima está muito abaixo. Então, nós precisamos retomar a autoestima do povo, fazer com que a Areia Branca tenha uma posição de destaque que sempre teve na região da Costa Branca, já foi a capital da Costa Branca, desse polo que nós criamos. Ela é uma cidade importante para aqui a região, atrelada à cidade de Mossoró, e nós pretendemos, sim, daqui a 2 anos, repensarmos esse retorno. Perfeito. Falando sobre o seu mandato parlamentar, Souza, né, que você está por concluir agora, não disputará a reeleição, você acabou de justificar os motivos, né? Eu acho que você tem uma grande contribuição ao Rio Grande do Norte, né, e vai fazer falta, sem dúvida, na Assembleia Legislativa. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito daquilo que vai fazer com que você sinta-se como com uma missão cumprida, né, pelo mandato que tem exercido e vai cumprir até o fim. Olha, Robson, tem umas coisas que eu acho muito interessante. Por exemplo, a gente quando coloca uma emenda e vê uma obra realizada, o deputado se sente como o executor daquele processo. Mas teve um fato que me marcou bastante. Eu consegui alocar recursos para uma emenda para a FAPERN, que é a Fundação de Pesquisa, e a universidade, a UFESA, foi quem desenvolveu esse projeto, que foi a regularização do licenciamento ambiental de 65 salineiros artesanais no município de Grosso. Isso, para mim, foi muito importante, primeiro, porque esse pessoal estava excluído do processo produtivo. Segundo,
porque são os únicos salineiros artesanais do Brasil. Então, no Brasil, onde tem salina artesanal, só é em Grossos. E eles, estando lá em Grossos, não podiam executar o processo de produção. Então, eu acho que isso foi uma coisa bastante marcante. Uma outra coisa do nosso mandato, que eu me dediquei, eu sou aqui da região, a região litorânea, a pesca é a atividade principal, então eu me dediquei muito a essa questão da pesca, apesar de saber que essa pauta da pesca é uma pauta muito mais nacional do que estadual. Mas no que competia ao Estado, nós conseguimos avançar muito. A questão do incentivo ao óleo diesel, principalmente nesse momento que a gente vive uma política de preço que a gente não entende em relação aos combustíveis. Esse incentivo ao óleo diesel ele é essencial para os Para produtores. os pequenos, sobretudo, não é, deputada? Sim, exatamente. Teve uma outra emenda minha que nós agora conseguimos alocar e vai ser efetivado, é um programa chamado Velas ao Vento, que é um programa de capacitação dos pescadores. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da capacitação profissional. Por exemplo, em Areia Branca, nós não temos mais aqui calafate, nós precisamos exportar de outros locais, carpinteiros navais. Então, a gente precisa fazer um esforço muito grande na capacitação profissional voltado para a pesca. Uma outra coisa, eu tenho defendido também, junto à Marinha, que a gente possa avançar nos cursos do pescador especializado, profissional. Porque a pesca hoje não é mais aquela atividade. Até os pescadores mais artesanais que existem, eles precisam ter acesso a instrumentos, né? Por exemplo, a pesca do atum hoje você vai pescar muito distante. Muito Então você distante. precisa saber operar o GPS, você precisa saber operar vários instrumentos. E Então quem a está gente chegando é precisa a turma avançar. de fora que está pegando os nossos atuns e mandando para fora do país, né? Isso, Por causa da tecnologia que possui, e pega o atum em águas profundas e outros peixes também, atum, meca e alguns outros, né? Que pegam um pouco mais distante da nossa costa e mais profundo, né? E a gente está perdendo essas oportunidades, né? isso. E ainda falando em pesca, nós tivemos aqui a nível local também uma coisa muito interessante. O Ceará, a pauta do pescado, quer dizer, o preço que eles tributavam, era bem inferior do Rio Grande do Norte. O que é que acontecia? Areia Branca é vizinho a Tibau, é na divisa com o Ceará. O pessoal pegava o peixe, a lagosta, saía clandestinamente e ia tributar lá no Ceará. Regularizava no Prejuízo Ceará pagando menos imposto, né? A gente pagando ficava menos sem o imposto. peixe e sem o imposto. Isso, quando ia contabilizar o pescado do Rio Grande do Norte, dava lá embaixo, o do Ceará muito superior. Por quê? Porque o peixe do Rio Grande do Norte estava sendo contabilizado lá no Ceará. Fora isso, os tributos. O que foi que aconteceu no atual governo? Nós equiparamos a pauta. Então, o produtor agora, ele não precisa mais fazer isso porque o preço, a tributação é a mesma. O Estado ganhou, nós já melhoramos o índice do pescado e a tributação ganha muito mais porque antes não tributava E porque o ainda pessoal acabou saía essa clandestinamente. clandestinidade, né? Exatamente. Um outro ponto do mandato que eu acho que é importante, eu sou agrônomo formado na UFES e eu defendia muito a questão do selo dos produtos, certificado dos produtos da agricultura familiar. A gente chegava no supermercado, tinha produto de Pernambuco, de outros estados, não tinha do Rio Grande do Norte, porque aqui nós não tínhamos o certificado. Outra coisa, nem podíamos comercializar aqui, nem podíamos comercializar fora, porque faltava um selo que é federal, que é chamado de CISB. Então, nós conseguimos que o Rio Grande do Norte tivesse o CISB, nós hoje temos o CISB, e aprovamos um projeto de lei, que está agora em regulamentação, para que a gente possa certificar os produtos da agricultura familiar. Isso vai ter um ganho muito forte, porque o produto certificado ele também vai ter uma agregação de valor, né? Fora isso, maior credibilidade, a coisa que é certificada, ela passou por uma inspeção. Então, o IDIARD teve um papel muito importante nisso, o SEBRAE teve um papel muito importante nisso, a Secretaria de Agricultura e Pesca, a Emater. Então, foi um somatório de forças e entendendo que isso era essencial. Então, eu posso
dizer que esses pontos, porque eu estou na frente da pesca, na frente da agricultura familiar, foram pontos importantes do mandato. Uma outra coisa importante que conquistamos e foi iniciativa do governo foi a questão da autonomia financeira da nossa universidade. A Muito Universidade do importante, da Estado, UERN, né? a Universidade do Estado, que algumas pessoas sempre apontavam como um grande peso, erroneamente. A governadora entendeu que essa universidade ela tem uma importância fundamental. Antes do programa, eu estava dizendo a você, eu tenho um irmão que foi formado na UERN, que está lá em São Paulo, fazendo especialização, e agora foi destaque numa cirurgia na Paraíba, formado na UERN. Estou De dando um exemplo. otorrino. Pois é. Eu nunca Estou vi dando um na exemplo. face da terra, em nação que se preze, dizer ou considerar que a educação é um peso para o Estado. Pelo contrário, né? Isso mesmo. E então a governadora entendeu, a Assembleia aprovou por unanimidade, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa é avançar na capacitação profissional. A gente só pode pensar em interiorização do desenvolvimento, que as empresas venham para o interior, se nós tivermos mão de obra qualificada. Amanhã, em Areia Branca, nós estamos aí participando de uma solenidade de ordem de serviço para instalação do Instituto Estadual do Rio Grande do Norte, o mesmo modelo do IFRN. Um Perfeito. instituto que vai formar mão de obra não somente em Areia Branca, mas na Costa Branca. Então, eu acho que isso foi uma conquista muito importante para a nossa região. Sem dúvida. Então, de um modo rápido, eu acredito que esses são pontos que a gente poderia destacar do mandato, que vai ficar para a posteridade. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a participação do deputado estadual Souza Neto, do PSB, do nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo o momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham em todo lugar onde tiver internet, no Rio Grande do Norte, em Natal, em Areia Branca, né? E quem estiver ligado conosco, né? Eu deixo aqui esse momento para suas despedidas. Eu quem gostaria de te agradecer mais uma vez, parabenizar pelo programa, pela forma profissional que você conduz, e dizer a quem nos escuta que nós vamos ter agora um processo de eleição. Eu vejo muita gente dizendo assim, não, eu não vou votar, muito insatisfeito com a política. Eu queria só deixar aqui uma informação. Nós, quando votamos, nós elegemos os nossos representantes, damos a oportunidade deles decidirem por nós. Então, depois da eleição, não adianta a gente estar reclamando se o tributo está maior, se o preço do combustível está maior, porque nós demos a carta para cada um deles nos representar. Então, é importante que nós possamos avaliar cada candidato e possamos pensar que só mudamos o Brasil, o Estado, através das decisões políticas, que são aqueles que nós elegemos. Então, a gente, quando não pudermos participar diretamente, analisarmos melhor a escolha. Então, mas não deixarmos de votar, porque esse Sem é um dúvida. direito que foi conquistado a duras penas. Maravilha. Muito obrigado, deputado. Um abraço grande. Um abraço.